Olá, meu nome é Ricardo, eu sou psicólogo, sou mestre em psicologia institucional pela Universidade Federal do Espírito Santo, no Brasil, e atualmente eu trabalho no Tribunal de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. O título desse trabalho que eu estou apresentando aqui é A Capilarização do Falso Dilema Economia versus Saúde no Mundo do Trabalho. Bom, lá no início da pandemia da Covid-19, é, o então presidente do Brasil, né, governo federal, ele faz um pronunciamento aberto, né, para toda a mídia, em TV e rádio, em que ele afirma que o Brasil devia continuar na sua normalidade. E essa normalidade queria dizer o quê? O funcionamento econômico não devia parar. Contrapondo, então, as orientações da Organização Mundial da Saúde, que vieram a ser seguidas, né, no início da pandemia, no Brasil, pela maioria dos municípios e estados, porém o governo federal ele vem contrapor e se colocar abertamente contra essas orientações de saúde. Ele vem a dizer que as pessoas deveriam continuar trabalhando, hã, e que não deveriam se alarmar frente a essa pandemia. Bom, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas iriam se expor ao vírus. Então, o posicionamento do governo federal desde o início no Brasil foi que as pessoas se expusessem ao vírus, né, e não ficassem em suas casas. Por quê? Segundo essa linha de raciocínio, eles defendiam que a economia não poderia parar. A partir daí, isso foi conhecido como ficou bastante discutido durante a pandemia como o dilema da economia versus saúde. O que que deveria ser priorizado, né? E aí muitos, né, dos estudiosos vêm contrapor isso, como um falso dilema, né? Então, quando a gente coloca no extremismo, no nosso modo de produção capitalista, o que eu venho discutir, né, nessa apresentação é que esse falso dilema, ele não é só do momento da pandemia, desses governos de extrema direita, eles apenas escancaram abertamente esse modo de produção que elege a produção, né, capitalista, a produção, a produtividade, do que a vida das pessoas. Por que que a gente vem dizer isso? Porque mesmo que isso não fique escancarado, como ficou escancarado nessa decisão do governo federal, nesse posicionamento, em outros momentos, eu acho que dentro do modo de produção capitalista, esse falso dilema ele está dado. É, a gente vê hoje uma, assim, um posicionamento em termos de saúde, que é a saúde do trabalhador, que afirma, inclusive, o dado da Organização Pan-Americana de Saúde e Internacional do Trabalho, afirmam que o investimento em saúde dos trabalhadores ele é essencial para aliar a vida das pessoas, né, menos sequelas, menos mortes decorrentes do trabalho, menos adoecimentos. Isso vai ter um impacto também positivo para a produção e para a vida das pessoas, motivação no trabalho, entre outros aspectos positivos. Porém, o modo de produção capitalista, ele independente do momento pandêmico, é isso que eu vou demarcando, ele sempre se colocou de forma a eleger a economia como prioridade. Você pode ver os dados, né, de adoecimento decorrente do trabalho que são altos e de mortes também decorrente do trabalho. Há uma pesquisa que em 2016, né, no mundo, cerca de
Vou apresentar para vocês um dado aqui. Cerca de 1,9 milhão de pessoas morreram decorrente do trabalho, dados da OIT em 2016. Ou seja, o investimento em saúde do trabalhador e no sentido da saúde e de diminuição de adoecimento e prevenção de acidentes, eles tão necessários, tantos estudos e regras e leis que existem, eles, na verdade, por si só, eles não garantem que o trabalho vai ser um ambiente seguro. Vocês veem que os índices de adoecimentos e mortes, eles são crescentes e o que você vê, na verdade, é ao contrário. É precarização do trabalho, menos investimento em saúde, em segurança e a produtividade pela produtividade. Porém, em alguns momentos históricos, isso decorrente, inclusive, de momentos históricos em que essa produção estava sendo afetada pela próprio adoecimento dos trabalhadores, você vê um investimento, um nascimento, por exemplo, de medidas que visam minimizar isso, como no início da medicina do trabalho, lá na Revolução Industrial, por exemplo, os corpos dos trabalhadores estavam extenuados de cargas horárias gigantescas, condições precárias e a vida para o trabalho em condições mínimas, e isso estava gerando muito adoecimento e morte, e isso afetava, com certeza, a produção. Então, nasce a medicina do trabalho, centrada no médico, né? E tem até a frase de Ford, Henry Ford, do Fordismo, que ele fala que o médico é o que dá mais lucro para ele. Ou seja, o médico é colocado para fazer uma certa gestão ali, né? Porque eu estou sendo afetado, mas vamos manter a produção, tanto que o Fordismo é a criação de um modo de produção. Ah, aquele modo de produção partimentado para você ter um resultado de produção maior. Depois da Segunda Guerra nasce a saúde ocupacional, em que surgem outros saberes, mais no sentido de você fazer algumas modificações ambientais, né? E que também, por que isso nasce? Também, ao fim da Segunda Guerra, havia muitas, a mão de obra produtiva estava afetada pela própria guerra. Então, surge ali um novo modelo de saúde, já centrado em modificações ambientais, para impactar menos vamos dizer assim, na saúde dos seus trabalhadores, ainda centrado na medicina. Porém, a partir da década de 60, a movimentação social dos trabalhadores ela vem a questionar esse modo de funcionamento e vem trazer os trabalhadores também para a decisão do, sobre o seu trabalho. E aí nasce a saúde do trabalhador com um foco mais pluridisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, e não focado tanto na medicina, e também trazendo o trabalhador como pessoa central, né? E daí surgem novas legislações no sentido de melhorar condições não só ambientais, mas condições da própria organização do trabalho que geravam adoecimento. Porém, são movimentos importantes dentro desse modo de produção capitalista, porém o modo de produção capitalista em si, ele insere essa eleição da economia em detrimento da saúde, né? Quando há uma certa mudança histórica, você vê aí que certos avanços eles ocorreram, né, com a medida da história da saúde do trabalhador. Então, a gente vem falar isso não como uma coisa fatalista, mas para pensar como esse modo de produção ele tem em si um viés, ora, dependendo do momento histórico, um pouco mais atenuado, mas em alguns momentos mais extremamente escancarado, mas em que é importante se pensar justamente aquilo que é a superação desse forte dilema e eleger, sim, a saúde como um modo importante e não só um dos pontos que é a economia. Então, você vai ver todos os conceitos de saúde,
que vão desembarcar também numa maior qualidade de vida, e isso também vai gerar impactos no que se diz no que se refere à economia. Então era isso que eu queria estar passando na minha discussão sobre esse falso dilema da economia desse trabalho, que ficou famoso na pandemia, mas eu trago que ele não é ah, apenas desse momento, mas ele está incrustado no modo de produção capitalista, que elege a produtividade e menos investimento na saúde dos trabalhadores. Obrigado.